Opa, esse vídeo é a segunda parte do vídeo anterior, onde eu tava comentando sobre algumas animações do YouTube. Bom, nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre mais algumas, mas, como o vídeo era pra ser um tipo de iceberg, no último vídeo eu comecei pelas mais tranquilas e indo pras mais desconfortáveis. E hoje eu vou fazer a mesma coisa, mas com as animações que estão nas profundezas do nosso iceberg. E se você que assistiu o último achou aquelas animações estranhas, prepare-se que agora vamos ver outras mais estranhas ainda. Então meu caro amigo ou amiga, se você tiver coragem, vamos começar. Cool 3D World é o nome de um dos canais de animação mais esquisitos que eu já vi. As animações desse canal chegam a ser difíceis de explicar, mas basicamente, o canal posta algumas animações em 3D, com gráficos bastante realistas, às vezes mostrando pessoas em situações comuns. Só que, enquanto você vai assistindo, as coisas vão cada vez mais perdendo sentido. E às vezes ficando bem desconfortáveis. E como eu disse, é difícil de explicar, então, acho que o melhor jeito de fazer você entender é mostrando alguns exemplos. Lembrando que algumas animações não têm contexto nenhum, não têm história, e só mostram personagens estranhos, ou nojentos, em situações ainda mais estranhas e totalmente aleatórias, daquelas situações que você nunca veria na vida real, e também boa parte deles tem milhões de visualizações. Mas pelo que parece, o dono desse canal gosta muito daquele estilo surrealista, que por incrível que pareça, é considerado um estilo de arte. Pilot Red Sun é um canal de animação com um estilo bem diferente. Esse canal começou postando algumas animações aleatórias, feitas no Paint, e com uns desenhos que parecem ter sido feitos por uma criança de 5 anos. Só que, com o tempo a qualidade das animações foram ficando cada vez melhores, e ganhando um estilo próprio. Mas o que tem de diferente mesmo, é que os personagens agem de um jeito estranho, fazendo coisas aleatórias, e se movendo de um jeito nada natural. E ainda com uns sons que, estranhamente, conseguem te deixar relaxado e calmo. Por algum motivo esses vídeos conseguem te hipnotizar, e conseguem prender a sua atenção, mesmo sem você ter a mínima ideia do que está acontecendo. E chega uma hora que você se questiona, por que você continua assistindo isso, mas você não consegue parar de assistir. Go to the glove compartment. Just act natural. Do you have any idea how fast you were going? Você termina de ver o vídeo, e fica com a sensação de ter usado substâncias alucinógenas. Porque realmente, esses vídeos se parecem muito com algum tipo de alucinação. Bom, dando uma boa resumida, Cracks, ou Rachaduras, é um curta-metragem que apareceu no episódio de Vila Sésamo, durante a década de 70, mas que por algum motivo foi exibido pouquíssimas vezes na TV, e deixou de ser exibido alguns anos depois. Nem mesmo chegou a ser exibida no Brasil, e ainda ficou perdida durante mais de 30 anos. Mas isso foi só até 2013, quando ele foi encontrado por um grupo de pessoas, que tinham assistido esse curta durante a infância, e agora, a animação já está disponível aqui no YouTube. Ela conta a história de uma menina deitada na sua cama, e que começa a imaginar figuras nas rachaduras das paredes, como um camelo que a leva para passear entre as paredes. Até ela conhecer algumas outras rachaduras em forma de animais. Esses animais fazem amizade com a menina, e a levam para fazer mais um novo amigo. Mas eles acabam encontrando uma rachadura gigante, que não era tão amigável quanto as outras, e que também dizia ser o mestre de todas as rachaduras. E, apesar de ser só uma animação inocente, por incrível que pareça, ela também traumatizou várias crianças da época, por causa de uma única cena de poucos segundos de duração, que eu vou mostrar pra vocês agora. And in corner found a giant crack. Who are you, they said. The crack just growled instead and made himself look very big and mean. He said, I am Crack Master. But just then the wall plaster began to crumble to the floor, and where the monster stood were only beams of wood. Não sei vocês, mas eu não consigo ver nada de demais nessa cena. Mas por um motivo desconhecido, essa mesma cena acabou ficando marcada, de forma negativa, nas lembranças de muitas pessoas.
Limbo The Organized Mind é uma animação bem antiga, feita na década de 60, pelo criador de Vila Sésamo, Jim Henson. Ela conta a história de um personagem dos Muppets, chamado Limbo, que apareceu algumas poucas vezes nos episódios do show. O personagem é um rosto flutuante, feito de linhas brancas, mas com certeza sua característica mais marcante é a sua voz calma e até um pouco sinistra. To count how many dots go by. 1, 2, 3, 4. Só que, mesmo com o personagem sendo um Muppet, a animação dessa vez não foi feita para fazer parte do show infantil. Ela começa com o Limbo, nos dizendo que aprendeu a organizar os seus pensamentos. Então, ele nos convida a entrar bem no interior do seu cérebro, para nos mostrar o quão organizado ficou a sua mente. Ele começa, nos mostrando alguns pensamentos e memórias boas da vida dele, como de momentos junto com a família, com sua esposa e amigos. There's my wife, parents, my Uncle Ray. E ele fala com você com tanta intimidade, que decide até mesmo mostrar alguns pensamentos não muito bons que ele tem, como pensamentos gananciosos, de gula e luxúria. Mas, quando ele chega na parte das memórias e pensamentos ruins, aos poucos, ele começa a perder o controle dos próprios pensamentos. E mesmo ele tentando reorganizar tudo, a mente dele não para de mostrar os seus traumas e seus medos mais profundos, como aranhas e insetos. E ele até tenta voltar a focar só nas memórias boas, mas chega uma hora, que ele acaba perdendo totalmente o controle dos pensamentos. Oh no, I'm out of control here. No, I gotta get out of here. E ele diz que vai tentar organizar tudo de novo, mas dessa vez em ordem alfabética. Acho que essa animação queria representar, talvez, uma pessoa com algum tipo de problema psicológico, e que ainda está tentando se recuperar aos poucos, de algum acontecimento traumático. Ou quem sabe, o Limbo seja apenas uma pessoa muito ansiosa, e que tem muita dificuldade de cuidar da sua própria mente. Essa não é uma animação exclusiva daqui do YouTube, mas achei que seria interessante comentar sobre ela. Ela na verdade, é um trecho de um filme infantil, lançado em 1985 chamado As Aventuras de Mark Twain. Mas essa cena ficou mais conhecida aqui no YouTube justamente por parecer mais um filme de terror do que um desenho infantil. Ela mostra 3 crianças, que acabaram ficando perdidas num tipo de nave, construída por um homem chamado Mark Twain. Então os 3 tentam usar um elevador para voltar para casa, mas, em vez disso, do nada aparece o Mark Twain que usa o elevador para levar os 3 até um lugar estranho, onde vive uma criatura com uma máscara no lugar do rosto. Hello. Who are you? An angel. What's your name? Satan. What's the matter? Nothing. Only it's sure a sorry name for an angel. Então esse ser, que diz ser um anjo, convida as crianças para conhecer o lugar onde ele mora. Ele começa agindo com gentileza, oferecendo frutas, e depois pedindo para as crianças modelarem bonecos de argila, para ele dar vida aos bonecos. Mas esse ser começa a agir de um jeito diferente, olhando para os bonecos, e falando que seres humanos são irritantes e barulhentos, e também que são gananciosos e possuem costumes estranhos. Então ele se enfurece, e começa a matar todos os bonecos que ele deu vida. As crianças ficam bastante assustadas vendo tudo aquilo, e perguntam por que ele fez isso, e é isso que ele responde. You murdered him! Never mind them. People are of no value. We could make more sometime. If we need them. Ele fala algumas coisas enigmáticas, sobre que a vida não passa de uma ilusão, e que não existe nada além de nós mesmos, e um espaço vazio. E tudo isso, junto com um clima bastante sinistro, logo num filme feito justamente para crianças. Pode ser até que essa cena estava tentando fazer as pessoas refletirem sobre a vida. Mas eu acho que as crianças ao ver essa cena só ficariam assustadas, e com medo desse personagem, que usa uma máscara estranha, e que também falha de um jeito muito estranho. Bom, The Sadman, ou O Homem Triste, é uma animação bem sombria feita pelo canal Jake Lava. Seu canal é voltado para qualquer tipo de animação, mas The Sadman foi a animação que mais se destacou no canal dele, tendo mais de 4 milhões de visualizações. A animação começa mostrando uma casa abandonada e coberta de neve, onde vive um ser solitário, que usa uma máscara de sorriso o tempo todo. Mas um dia, ele se cansa de ficar naquela casa, e decide ficar vagando pela cidade deserta e cheia de neve. Até ele encontrar um parquinho, onde ele fica brincando sozinho, num balanço. Depois de um tempo, ele volta de novo para aquela casa, mas com uma mudança no comportamento. Ele do nada, pega um objeto pontudo e arranca sua própria unha.
Depois ainda se joga no chão, provavelmente, pela aflição de ficar sozinho por tanto tempo. Então ele volta a vagar sem rumo pela cidade, até que ele encontra uma menina que também estava andando por ali. A menina se aproxima dele, e percebendo a ferida no seu dedo, tenta fazer um curativo na ferida dele. Depois disso os dois ficam brincando juntos, até virarem amigos. E o Sidemen até chega a apresentar a sua casa para ela. Porém, chega uma hora que a menina pede para poder ver o rosto que ele tanto esconde, mas, quando ela tira a máscara, revela que ele era um monstro horrível, cheio de dentes afiados como serras. E com isso infelizmente a menina não sobrevive, e o Sidemen volta a ficar isolado naquela casa abandonada. Mas agora, ainda tendo que conviver com o peso na consciência, de ter matado o único amigo que ele chegou a ter. Bom, acho que essa animação bizarra pode ser interpretada de muitas formas, então, ao assistir cada um pode interpretar a história do jeito que preferir. Bom, eu já mostrei várias animações estranhas aqui, mas eu acho que nenhuma delas consegue superar essa que vou mostrar agora. Bem, ele é um canal que costuma postar algumas animações de aparência bizarra. Resumindo, você se sente como se estivesse num pesadelo, onde você não sabe onde está, e nem entende nada do que está acontecendo à sua volta. Hello, person. E uma das animações mais medonhas desse canal se chama Henry Hits. É muito difícil de explicar essa animação, mas vou pelo menos tentar. Ela começa mostrando a parte de dentro da cabeça de um ser, que fica o tempo todo parado, com um olhar e um sorriso bastante esquisito. Depois vemos um tipo de torneira, que começa a despejar um líquido, que sai de dentro da cabeça dele, e despeja numa xícara. E em seguida, aparece uma criatura saindo de uma porta, que se rasteja até aquela xícara, bebe aquele líquido, e depois simplesmente vai embora. Depois vemos o relógio revelando que aquele ser fica paralisado em frente à janela da sua casa, durante horas, sem dormir, sem fazer nada, apenas sorrindo, como se estivesse olhando fixamente para alguma coisa. E ao amanhecer, aparece outra criatura, que vai até aquela casa. E ao chegar lá, primeiro arranca a cabeça da criatura que bebe os fluidos do cérebro, e por último, mata o ser que fica paralisado de frente à janela. E assim a animação acaba, sem a gente entender nada, e sem nenhuma explicação do que está acontecendo. Bom, eu realmente não consigo imaginar como esse animador teve tanta criatividade ao fazer isso. Pode ser que esse vídeo tenha algum significado por trás. Mas como eu disse, provavelmente a animação não foi feita para ser interpretada, e sim, para te fazer sentir como se estivesse preso num pesadelo, onde você só se sente confuso, e como se estivesse perdido. Bom, espero que o vídeo tenha ficado interessante, mas se não ficou, fique à vontade para escrever nos comentários o que você não gostou. Obrigado por ter assistido até aqui, você é demais. Valeu e até mais.